Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de Organização e Gestão de Grupos de Produção e Comercialização. Esse curso está no âmbito do Programa de Educação Ambiental da SCPA Porto de Imbituba, Projeto Costa Butiá. Então, como a gente já se apresentou em momentos anteriores, só reforçando, eu sou o professor João Monteiro, especialista na área de gestão, economista, atuo há 16 anos em grupos de extensão, economia solidária, gestão participativa, gestão local, desenvolvimento regional. E aí tem os nossos contatos, o meu canal lá no YouTube, professor João Monteiro, meu Instagram, professor João Monteiro, e e-mail joaoantolino@gmail.com. Então, hoje nós vamos falar de formação de preço de vendas ou precificação. Então, a gente sabe que vender, toda vez que a gente se propõe a vender algo, a gente precisa estabelecer, definir um preço de venda. E muitas vezes essa decisão do preço de vendas, ela acontece por acaso. Eu imagino que esse produto vai ser vendido por R$ 50. Eu fiz uma peça lá, um produto, um artesanato, e achei esse artesanato muito bonito e vou vender ele por R$ 100. Basicamente, é isso que acontece na maioria dos grupos iniciantes, naqueles grupos que ainda não estão organizados numa preocupação com a gestão, com o marketing, com a comercialização, com as vendas. Mas a gente sabe que a formação do preço, o cálculo do preço de venda de um produto é fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção do grupo. Eu vou contar uma experiência para vocês, só para entender a importância. A gente tinha um grupo de panificação, um grupo de mulheres, numa comunidade aqui da região sul, e elas tinham um produto muito interessante. Na verdade, aliás, eles trabalhavam com vários produtos, mas tinha um muito interessante para eles. Eles achavam que era o produto que mais vendia. Era uma bolachinha, aliás, muito gostosa, a gente ia lá, sempre comprava, mas aquilo nos inquietava, Eu me inquietava aquele preço, Por quê? Porque eu achava, dizer para elas, meninas, esse preço está muito barato. Só que a gente não tinha chegado nessa etapa ainda e até antecipamos um pouco e fomos calcular o preço de venda. Pegamos dois produtos, o pão integral, que eles vendiam, e a bolachinha, a dita bolachinha, que, aliás, era o carro-chefe, era o que mais vendia para eles, era produzir bolacha que mais vendia. E a gente fez uma planilhinha simples, pode ser no Excel para quem usa, pode ser num caderno, uma coisa bem simples. E pedimos para elas identificar. Quando elas fossem produzir bolacha, elas se reunissem para produzir bolacha e não produzissem mais nada naquele momento, naquele horário. Marcasse o horário de início, o horário de finalização, beleza? O tempo de produção. Marcassem a quantidade de cada produto, quantidade de trigo, a quantidade de margarina, a quantidade de açúcar, fermento. Claro que isso é minucioso, porque para produzir 2 quilos, 5 quilos de bolacha, não vai, às vezes, uma lata de fermento, vai um quarto da lata de fermento. Então, a gente pediu elas mensurar, tudo que elas fossem utilizar, elas pesassem. Aliás, elas tinham uma balancinha bem precisa lá. Tudo que elas fossem utilizar, elas pesassem. E a embalagem, vendemos em quilo. Então, cada embalagem, quanto custava 1 quilo daquela embalagem, como é que é? A gente chegou a um preço unitário. Beleza. Assim, pedimos para elas fazer, quando fosse fazer pão, fizesse só pão, marcasse o tempo. E a gente estabeleceu o quê? Para calcular o tempo de produção, o custo da hora de produção, a gente pegou o salário médio de um padeiro, Na época era R$ 1.200. E estabeleceu 1.200, dividimos por 200 horas, chegamos a um preço. Ou a gente também pode dividir por 160 horas, considerando o tempo de trabalho de segunda a sexta durante um mês. Então, dá 160 horas. São 20 dias vezes 8 horas, 160 horas. 160 horas. A gente pegou o 1.000 e pouco lá, dividiu pelos 160 horas e identificamos o valor da hora trabalhada. Não importa se trabalhou uma, se trabalhou duas, se trabalhou três, o valor da hora. Por que que a gente divide o salário? Eu já vou mostrar mais para vocês ali na frente. Por que que a gente divide o salário médio do mercado de uma profissão pela hora? Para saber quanto tempo eu levo para produzir, quantas horas me custa isso.
Por quê? Se o tempo de produção for muito alto, né, o tempo que eu levo for muito grande, a um preço de hora X, vai tornar o preço do produto muito caro. E se o preço do produto de produção for muito baixo, for rápido, né, pode o preço estar. Beleza, feito isso, fomos identificar o preço de venda. Para vocês entenderem a importância do preço de venda, para elas venderem e ter lucro, elas precisavam, né, aumentar o preço da bolacha em R$ 2 por quilo e reduzir o preço do pão em R$ 1,50. Elas estavam vendendo o pão muito mais caro do que o necessário, portanto, tinha dificuldade de vender o pão. E, né, com a margem de lucro que nós consideramos lá de 40%, 45%, que a padaria trabalha nessa perspectiva, né, não pode ser muito alta, porque padaria tem uma diferença, se eu não vender, estraga, perde o prazo de validade, eu tenho que descartar, então é prejuízo. Então, aí a gente diz, olha, vocês para vender essa bolacha, vocês têm que aumentar em R$ 2, senão vocês estão tendo prejuízo, vocês estão trabalhando de graça. Ou seja, além de não ter, de não ganhar nada, ainda tinham que colocar dinheiro para produzir as bolachas que vendiam. Isso, mas como é que ela... Não, isso acontece quando a gente não calcula o preço de venda. Ou seja, se a gente não utiliza, se a gente não trabalha de forma organizada, a tendência é isso acontecer, né? Se a gente não leva, não usa essas ferramentas. Então, estabelecemos o que aconteceu. Caiu a queda da venda das bolachas, elas ficaram tristes, mas pelo menos o que elas estavam vendendo estavam ganhando, e aumentou a venda do pão, ou seja, tinha algo errado aí. E depois, num tempo, elas perceberam que a metodologia era mais correta, porque garantia que o que elas vendiam, elas teriam lucro, poderiam repor os ingredientes e poderiam dividir as sobras do lucro que elas poderiam dividir entre elas. Então, reforça aquilo que a gente escreveu, né? Não pode ser o acaso. Eu não posso imaginar chegar lá e dizer que essa bolsa vai valer, vou vender por R$ 100 porque eu acho que vale R$ 100. Não, eu tenho que ter um parâmetro. Claro, se eu chego no mercado, né, eu vou fazer uma venda, eu vou lá numa feira e tem várias bolsas iguais e todas vendidas a 100, se eu colocar a minha a 50, eu vou ter um problema com as minhas concorrentes, né? Mesmo amigas, mas são concorrentes. Então, claro que eu vou tentar acompanhar o mercado, mas isso é em casos específicos, né? Dependendo do mercado. Segundo, para mim ter um preço muito alto, a minha marca tem que ser conhecida. Lembra que a gente falou na aula passada sobre marca? Se a marca não é bem conhecida, eu não consigo ter preço muito diferenciado. Outra coisa, para a gente ter um preço diferente, né? Muito fora do mercado, muito fora de... A gente precisa ter um produto que tenha muito valor agregado, né? Por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton, não sei se é bolsa essa fábrica, mas por que eles vendem tão caro? Porque eles não vendem a bolsa, eles vendem a marca Louis Vuitton. E tomara que a marca Costa Butiá chegue em um determinado momento que ela é que deu o preço ao produto e não o produto que se define o preço. Né? Porque ela vai se tornar tão conhecida, tão procurada, que vocês vão ter a liberdade de calcular um preço um pouco mais alto. Né? Mas lembrem da ideia que a gente fala, né? Sempre na perspectiva de um preço justo. O que é preço justo? Justo para quem compra e justo para quem vende. Né? Que não dê prejuízo para quem compre e não explore ao mesmo tempo. Não dê prejuízo para quem vende e não explore ao mesmo tempo quem compra. Necessita de uma metodologia, não é só chegar, pegar caneta e escrever, né? Então, eu preciso ter um método de formação de preço. Na literatura, e eu não vou explorar aqui isso, mas na literatura administrativa, contábil, econômica, nós temos diversos métodos de formação de preço. Né? Diversas metodologias de formação de preço. Umas mais adequadas para a produção, por exemplo, de sabão, ou de pão, que eu tenho tudo identificado, eu consigo identificar todos os custos de produção, eu tenho uma metodologia bem desenvolvida, que eu sei quantos eu gasto de energia para cada tonelada, cada 1.000 quilos de pão produzido, que eu sei quando eu gasto de gás. Então, eu tenho uma metodologia que eu aplico para isso.
Outra metodologia já olha o mercado, né? Então eu estou entrando no mercado e o preço do pão está R$ 10 o quilo. Não adianta eu entrar vendendo a 15, que eu não vou vender, eu vou me adaptar ao mercado. Se o preço do mercado está com uma margem de lucro muito pequena, eu vou ter que fazer um exercício interno para tornar o meu custo menor, né? Então, quando eu me adapto ao preço do mercado, eu trabalho olhando para os custos, né? No caso de uma empresa, de um produto em grande produção, eu vou buscar um fornecedor mais barato, eu vou buscar matérias-primas em outros concorrentes, eu vou aumentar o prazo de pagamento do preço dos produtos, eu vou melhorar o meu método de produção, eu vou achar uma metodologia que se adeque à minha realidade. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar aqui uma metodologia, que nós vamos ver em seguida, que é mais adequada na área do artesanato, né? Que é mais utilizada, a Sebrae utiliza e outros produtores de artesanato, outros, né, utilizam. E no caso de produção, quando a gente tem uma produção muito significativa, que produz todo dia a produção é muito alta, por exemplo, uma fábrica de roupa, eu preciso ter planilhas de produção. Cada produto que vai para a linha de produção, ele vai com uma planilha, né? Quanto que eu vou gastar de tecido, quanto que eu vou gastar de linha, quanto que eu vou gastar de hora trabalho, quanto que eu vou gastar de hora de energia, tudo, as embalagens, tudo, né? Eu preciso ter uma planilha de produção bem definida. Por quê? Porque senão eu vou incorrer em ter um produto bem vendido, né, um produto bem comercializado e um produto que dá pouco lucro e pode inviabilizar o meu negócio. Então, o preço é fundamental. A gente não pode esquecer que é o preço que define a próxima venda. Eu posso vender hoje um chapéu bem vendido. Ou vendi, o preço foi bom, né? Lá o cara pagou, nem reclamou. Mas será que ele vai vir comprar o próximo? Será que quando ele indicar para um amigo, ele vai dizer, ó, o chapéu é lindo, mas o preço é muito caro. Será que ele não vai ter essas referências? Então, eu sempre tenho que olhar o preço como uma estratégia de fidelização de cliente. Claro que a marca é importante para fidelizar cliente, a qualidade do produto é importante para fidelizar cliente, o atendimento é importante, né? Como é que eu atendo esse meu cliente? E outras variáveis, né? A embalagem, tudo isso é muito importante para fidelizar cliente. Mas a grande maioria dos consumidores, de quem compra produto, seja ele qual for, a grande maioria é o preço. Eu garanto que vocês também, às vezes, acham um produto bem feito, um produto de qualidade, um produto que tem uma marca boa, mas quando chega no preço, vocês desistem da compra, porque a gente é assim, né? A gente sempre diz que quando eu vou comprar, eu vou no mercado comprar, eu vou na lojinha do artesanato comprar, eu vou lá na feira comprar, eu não digo, geralmente, quanto é o preço disso? Eu digo assim, ó, quanto custa esse pincel? Veio, por que eu me refiro, eu consumidor, me refiro ao pincel como um custo? Por quê? Porque ele me custa algo. Custo é aquilo que diminui o meu poder econômico. Então, eu tenho X reais, né? eu tenho X reais. Então, eu tenho X reais para comprar pincel. Então, quando eu compro esse pincel, eu fico com menos reais do que antes. Então, isso para mim significa um custo. Custo é um desembolso para adquirir alguma coisa. Quando eu estou no lado do vendedor, é preço de venda. Eu lembro o quê? Lembro o lucro. Então, a gente sempre diz que o vendedor quer aumentar ao máximo o seu lucro, mas o comprador quer diminuir no máximo o seu custo para adquirir um determinado produto. Não esqueçam disso. Aí uma rivalidade entre comprador e vendedor. O vendedor quer aumentar seu lucro, o comprador, o consumidor quer diminuir seu custo. Então, a gente precisa olhar sempre nessa perspectiva. E eu sempre pergunto para o pessoal do artesanato, onde eu faço formação, onde eu já fiz formação, você compraria o produto que você produz a esse preço? E muitas vezes as pessoas ficam quietas, não respondem nem que sim, nem que não. Por quê? Isso é um sinal que acha caro o próprio produto que produz. Se eu acho caro o produto que eu produzo, que é o meu produto, é o meu produto de venda, imagine o consumidor do outro lado, que não tem nada a ver com o teu produto, que é apenas
ter um acesso ao produto, mas gastando o menos possível. Então, a gente sempre faz essa reflexão, a ideia do preço justo, justo para quem compra e justo para quem vende, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente chegar ao preço de venda de um produto é identificar os custos de produção. Então, isso aí a gente espera que as pessoas já tenham tudo mapeado, né? Já tenham tudo certinho lá, identificado. Ah, para fazer esse artesanato eu gasto tanto de linha, tanto de viés, tanto de tecido, a etiqueta custa X, ah, mas nós não pagamos a etiqueta, a gente ganha. Não importa, tem que calcular o preço, porque um dia vocês vão precisar pagar e aí isso vai impactar. É tudo. Ah, a embalagem para vender isso custa tudo. Tudo. Por isso que a gente colocou aqui a mão de obra, que é o trabalho. Então, a mão de obra, que a gente vai ensinar a metodologia, vai trazer uma metodologia de como calcular. Os materiais, aqui a gente chama de materiais, que é aquilo mais importante do produto, né? Imagina que é uma bolsa, é o tecido, é a linha. A despesa, por exemplo, esse meu produto eu vou mandar lá tudo para uma lojinha vender. Então, não vai de qualquer jeito, vai na embalagem. Então, a embalagem a gente chama de despesa. Eu estou lá na feira, chegou a dona Maria, comprou o chapéu, comprou a bolsa, comprou lá outro produto qualquer. E ela disse assim, me embrulha para presente. Então, a folha de papel lá do presente entra na despesa. Por que ela não entra no preço de custo do material, do produto? Porque nem sempre eu vou utilizar isso como, eu vou estar utilizando esse papel, vou estar utilizando aquela embalagem. A pessoa diz assim, eu estou indo para uma festa, eu queria levar para entregar lá para a pessoa. Então, eu vou propiciar para essa pessoa uma embalagem mais legalzinha. Eu posso ter lá guardado lá umas sacolas estilosa, eu posso mandar fazer umas sacolas com meu adesivo do produto. Isso não é regra, não é para todo mundo. De repente chega uma pessoa lá na lojinha e compra e já sai com o negócio na cabeça, chapéu na cabeça, já pega as coisas, já bota dentro da bolsa. Eu não preciso ter essa despesa. Então, mão de obra, já vou ensinar como calcular. Materiais é aquilo que vai na produção do produto. Então, é palha, é tecido, é linha, é botão, é reco, é tudo que vai na produção do produto. Despesa é aquilo que eu gasto para vender o produto. Eu vou ter que dar por exemplo, quem vai vender, imagina que vai ter uma feira lá em Bituba, ou lá na Laguna, ou lá em Garopaba, e vai 2 pessoas do grupo. Então, a gente sempre sugere que se dê uma comissão para essas pessoas, porque elas não vão vender só os dela, vão vender de todo o grupo. Então, essa comissão é a despesa. Então, a gente gastou isso, mais 5% nas vendas é a despesa. Então, e mais o lucro. Quanto que eu quero ganhar para produzir esse produto? Isso que eu chamo de lucro. É o quanto eu ganho para vender determinado produto. O lucro, a gente considera aí o artesanato de 30% a 100%. Isso vai depender do grupo. Claro que se o meu produto custa 20 e eu vender por 40, eu tenho que olhar se o mercado, se as pessoas vão estar dispostas a adquirir isso. Mas, no mínimo, 30%, né? Esse é o lucro. Isso vai dar o que a gente chama de preço de venda. Então, vejam, eu desenvolvi uma metodologia de cálculo que eu explico que qualquer pessoa que for produzir vai chegar no grupo de vocês. Como é que vocês calculam o preço de venda? Nós utilizamos essa fórmula, essa metodologia, nós utilizamos esse método, né? Mão de obra, mais materiais, mais despesa, mais lucro é igual a preço de venda. A mão de obra, né, para a gente, como eu falei para vocês, é definido um valor mensal. Por exemplo, se você imagina que se eu fosse trabalhar produzindo esse produto e eu quero ganhar 1.500 mensal, né? Esse 1.500 mensal a gente considera aí já líquido. Se tiver que pagar os impostos, aquilo, a gente já considera um valor maior. Por exemplo, se eu tiver que pagar INSS, essas coisas eu vou acrescentar nesse valor, porque esse é custo. Né? Não esqueça. E se eu preciso pagar imposto para vender o meu produto, aí o imposto vem aqui
para as despesas. Por que despesa? Porque o imposto só existe quando eu vendo. Mas eu já coloco aqui como, por exemplo, imagina que eu tenho que pagar 10% de imposto. Eu vou colocar 10% a mais no preço do produto, porque isso é imposto e não é meu, é do governo, eu vou ter que repassar para o governo, né? Que transfere o preço do final do produto. Então, eu recolho o imposto e meu consumidor paga no preço do produto. Então, a gente sempre olha. Muitas vezes, quando o imposto é muito alto, a gente tem que diminuir um pouquinho do lucro ou diminuir um pouquinho do custo de produção para chegar no preço de venda justo. Então, aqui eu peguei um exemplo comum que uma pessoa queria ganhar 1.500 mensais. Tudo, salário bruto aí. Então, consideramos aqui 20 dias no mês. Eu teria que trabalhar 20 dias no mês. Isso, 20 dias vezes 8 horas, dá 160 horas. Isso aqui, se quiser trabalhar 22 dias, 15 dias, eu vou definir um número de horas. Não, nunca aumentando muito, porque senão, eu quero trabalhar só 5 dias, então o meu valor de hora, não. Aí tu considera o 20 dias. Eu vou trabalhar 5, vou ganhar 5 dias de 9,37 a hora. O que a gente diz aqui é que tem lugar que considera 200 dias, então daria 200 horas. Outros consideram 220 horas, Nunca muito abaixo desse método, senão o preço por hora fica muito alto. Então, quanto é que vocês pagam por hora? Imagina que chega alguém aí, queira ajudar na produção, mas não queira participar do grupo. Quanto é que vocês pagam por hora para mim costurar um negócio? Nós pagamos R$ 9,37 a hora, porque esse foi definido que é o nosso custo de mão de obra. Mas se a pessoa quiser ser fichada, aí, como eu já falei, aí tem outras. Mas no nosso caso, como é um grupo de produção que não tem essa exigência nesse momento, não tem essa preocupação nesse momento, vamos entender como é que nós chegamos ao cálculo da hora. Eu peguei 1.500, que é o valor pretendido, dividi por 160, que é a quantidade de horas que eu pretendo trabalhar no mês, e cheguei a um cálculo de 9,37 a hora. Beleza. Então, já defini que o custo da mão de obra de qualquer produto produzido é R$ 9,37 a hora. Por quê? É quanto que esse produto vai pagar para mim produzir ele. Vejam, tem um preço de mão de obra e o lucro. Então, quando eu calculo o lucro, quando eu chego para identificar o lucro, eu já tenho pago o meu trabalho. Então, a minha mão de obra já está pago aqui, mão de obra. Mais materiais, mais despesa, mais o lucro. Então, além de eu ganhar para produzir, tem mais o lucro. Por que a gente considera isso? Imaginamos que vocês trabalhassem para outra pessoa. E a outra pessoa pagaria 9,37 de mão de obra, pagaria mais os materiais, pagaria mais a despesa e ela queria ganhar um lucro porque ela está fazendo isso. Então, a gente separou a mão de obra e o lucro. Para que serve o lucro? 30%, 50% ou 100%. Esse lucro, como já está sendo pago a mão de obra, a gente sempre entende que parte desse lucro deve ser utilizado, por exemplo, nós precisamos comprar uma máquina. Como é que a gente vai comprar essa máquina? Utilizando o lucro. Uma parte do lucro eu posso definir lá no regimento interno, a gente já falou de regimento interno na primeira aula, a gente pode definir que o lucro, que 50% do lucro estimado, vai ser repassado para a associação para a compra de novos equipamentos. Ou podemos definir que 70% do lucro vai ser repassado para a compra de novos equipamentos, para a compra de reforma, que precisar fazer para manter funcionamento. Porque aí a pessoa vai dizer, mas eu não ganho nada. Não, já está ganhando aqui a mão de obra que foi definido 9,37 a hora, que é o custo de produção do trabalho. E o lucro, ele deve, como é um grupo, ele deve ser utilizado, parte dele, nas reformas, na manutenção da atividade. Se tem um prédio, se tem uma sala, se precisa comprar uma máquina, se precisa... Vem da onde? Vem do lucro. Não tira da mão de obra das pessoas, tira do lucro, que é uma remuneração que o produto está dando para o empreendimento. Metade do lucro nós vamos dividir a cada 6 meses entre todos que trabalharam. Beleza, então sobrou, vendemos X, vendemos 10 mil, sobrou 3 mil de lucro.
né? Tô exagerando aqui, pode sobrar 1.000, pode sobrar 2.000, mas só para a gente entender. Sobrou 3.000 de lucro, tem 10 pessoas trabalhando. Eu posso utilizar uma metodologia de dividir isso por quantidade de horas trabalhadas. Então, a Josefa lá trabalhou só 10 horas. Ela trabalhou só 10 horas por mês, porque ela não quis trabalhar todos os dias. A Maria trabalhou 20 horas, 30, 50 horas por mês. Teve a dona Paula lá que trabalhou 160 horas, veio todo dia fim. Então, na hora de dividir o lucro, eu posso levar isso em consideração e dividir de forma proporcional. Mas isso, para não ter problema, para não ter briga, para não ter intriga, coloquem, definam lá no regimento, não esqueçam disso. O próximo passo, já falei na primeira aula e vou reforçar aqui, o próximo passo do grupo de vocês é construir um regimento. Construindo esse regimento, vocês resolvem qualquer problema. Não vai ter mais o diz que me diz, porque tudo que for definido no regimento vai ser cumprido. O que não tiver no regimento se decide em reunião extraordinária. Apareceu um evento que não está, um fato que não está no regimento, faz uma reunião extraordinária. Mas definam até a forma de distribuição do lucro no regimento. Vocês vão ver que a vida no grupo fica muito mais fácil. Continuando a nossa explicação, agora aqui a gente está utilizando o Excel, para ficar mais fácil de entender. Como eu falei lá nos slides, eu considerei 1.500 salários, 160 horas no mês, isso deu um valor por hora de 9,38. Considerando 8 horas por dia, nós temos um valor por dia de R$ 75. E aqui eu peguei um produto X, não tem produto, 8 com uma perspectiva de lucro de 30% a 100%. Então, eu acredito que 50% é um lucro ideal. Mas aí vai depender do grupo, de como decide, qual a importância disso, de ganhar mais ou ganhar menos. Não esquecendo nunca, o preço tem que ser justo para quem compra e justo para quem vende. Então, aqui, considerando que essa pessoa no dia fez 3 produtos, então cada produto custa R$ 25, 75 dividido por 3. Considerei aqui 2 tipos de materiais 10 cada um, e aí é vocês que vão definir, que vai ser usado. Então, o total do custo, 45. Considerei um lucro aqui de 50%. Então, vamos arredondar aqui para 50, que antes estava 100, eu também posso considerar 100, é um lucro de 50%. Então, isso deu um valor total 67,50. Esse é o custo da venda. Mas por que nós temos mais embaixo o preço de venda? Porque já vou explicar. Isso é custo. Aí nós temos outras despesas. Lembra lá que eu falei? Mão de obra, materiais, despesa, lucro é o preço de venda. Então, tenho despesas que só ocorrem depois do produto estar pronto. O custo é aquilo que acontece quando eu estou produzindo o produto. Despesa acontece sempre depois do produto estar pronto e quando eu vou vender. Geralmente, antes de vender, eu não tenho essa despesa. Só vou ter despesa se for vendido. Se não for vendido, eu não tenho despesa. Então, considerando que o indivíduo quer um produto que vai na embalagem mais legalzinho. Então, eu tenho lá, essa embalagem ela custa R$ 5. Podia ser 2, podia ser 7, podia ser 10, dependendo do tipo de embalagem que a pessoa quer. Essa pessoa mora em outro estado e comprou pelo Instagram e quer que mande. Então, vou lá no correio, identifico do correio, é R$ 25. Por isso, eu considerei outros, que eu não sei o que são esses preços. Correio, Feito isso, e a pessoa que vendeu, por exemplo, imagine que vocês têm um vendedor, que se fosse numa feira, ganhou uma comissão de 5%. 5% sobre o preço de custo de produção, que é esse preço aqui, jamais o lucro. Então, mais 5%. A comissão só em cima desse preço, porque isso só ocorre depois de vendido. 3,37, Se a gente arredondar aí, vai dar 3,38. Preço de venda, R$ 75,87. Então, se a gente arredondar isso aqui, fica R$ 75,88, R$ 76. Nós podemos dizer que o preço de venda desse produto é R$ 76, já pagando a mão de obra, já pagando os materiais, já pagando um lucro de 22,5%, de 22,50, que é 50%, já pagando a embalagem, já pagando o transporte, o frete, já pagando a comissão. Então, eu tenho um preço de R$ 76. Vamos que isso fosse vendido aí no local.
Então, não teria o preço do correio. Então, vamos calcular agora sem o preço do correio. R$ 67,50, mais 5, que é a embalagem, mais isso aqui que é zero, mais isso aqui que é a comissão. Ó, tem os 75,85. Ah, esse produto a pessoa não quis com embalagem, então aqui vai zero, ó, 70,85. Ah, esse produto não teve comissão, então vai zero. Né? Aqui não tivemos mais nada, então o preço do produto é R$ 68,00. R$ 67,50, arredonda para 68, né? Entenderam como é que é calculado? Então eu já defini isso aqui, o lucro. O lucro é uma parte do que eu ganho para vender um produto que deve ser reinvestido no projeto. Por quê? Aí as pessoas que trabalharam, elas já ganham uma mão de obra, que é R$ 25,00 por produto. Então, esse lucro aqui vai ser distribuído para as pessoas, né? Que pode, conforme o regimento, vai ser dividido em partes iguais a cada ano. Ou se não, vamos dizer, vai ser reinvestido, precisa comprar uma máquina, precisa fazer uma feira fora, não tem, em vez dos participantes pagar passagem, tira do lucro a pagar. Então, esse lucro seria uma caixinha que o projeto vai fazendo para resolver aquelas emergências que aparecem e que não precisam do desembolso do valor do bolso das pessoas. Então, deve ficar claro que tudo isso, o que vai se fazer com esse lucro, é o que vai ser decidido pelo grupo. Então, lá no regimento, vocês podem colocar, olha, o lucro das vendas será, o lucro dos produtos será 50% do preço do produto, né? Tá? Como é calculado aqui. Bem, 50% desse lucro vai ser reinvestido no projeto, 50% no final do ano vai ser distribuído em partes iguais para os que participaram. Participou mais, participou menos, aí vocês vão definir isso em regimento. Por que que a gente reforça mais uma vez a ideia do regimento? Para que a gente não tenha problemas depois. Não esqueça, o que é combinado não sai caro, né? O que é contratado não sai caro. Então, se a gente definir tudo isso, a gente vai com certeza ter um projeto mais efetivo, ter as pessoas mais contentes e atraindo cada vez mais pessoas. Certo? Continuamos lá no nosso. Aqui a tabelinha mesmo, aquela só para vocês entenderem, né? Ficar aí claro como é que a gente chegou aqui, considerando 100%, horas trabalhadas. Então, eu vou deixar para vocês aí hoje um exercício, né? Usando aquela metodologia lá, aquela forma de cálculo, escolha um dos seus artesanatos, um produto, e calcule o custo de produção e o preço de venda utilizando o lucro de 100%, considerando lá, então, um lucro de 100%. Se eu quiser considerar um lucro de 50%, se eu quiser considerar um lucro de 20%, não importa. Eu que vou definir no grupo. Porque quem define o lucro não sou eu. Quem define o lucro é o grupo reunido. Quem define o meu hora de trabalho é um grupo que define. Ah, eu quero ganhar mais, beleza. Os produtos têm condição da gente colocar o preço e cada um de vocês ganhar mais? Não sei. Então, tudo isso a gente define de forma organizada através do quê? Do regimento interno. Então, esse era o que a gente preparou para a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, né? Espero que essa crise de saúde aí passe rápido e um dia desses, quem sabe, a gente se encontra aí e a gente faz um exercício ao vivo aí, presencial para vocês. Mas a gente procurou de uma maneira bem simples explicar e definir a importância de calcular o custo de produção. Então, tudo isso, né, que a gente tem feito, esse trabalho, está sendo feito no âmbito do Programa de Educação Ambiental da SCPA Porto Imbituba, né, o projeto Costa Butiá, uma marca forte aí, a recuperação de uma tradição da região, que é produtos produzidos com palha de butiá, né, bem numa perspectiva ambiental, na sustentabilidade, né? Portanto, se a gente utiliza a folha do butiá para produzir artesanatos, a gente precisa preservar o butiazeiro. Então, há uma perspectiva ambiental muito forte. O Instagram aí, você já conhece, Costa Butiá. Esse curso é o curso de Organização e Gestão de Grupos da Produção e Comercialização. Aí tem uma participação aí do Porto de Imbituba, o financiamento, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o Governo de Santa Catarina, a SCPAR e a Aquaplan.
Então, agradeço aí pela atenção, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, não esqueçam, estamos aqui para tirar as dúvidas. Nos passem pelo nosso e-mail ou nos passem pela nossa colega Gisele e a gente está aí para dirimir qualquer dúvida. Um abraço, espero que tenham entendido.